de quinta-feira, né? Que é contra o Mirassol, um jogo muito difícil fora de casa. Então agora a gente vai começar a ver os times preparando o campeonato estadual com um time e o campeonato brasileiro, que para mim é a competição mais importante do futebol brasileiro, com o time principal. Então os torcedores começam a entender o que vai acontecer para a temporada. Você está convicto que vai acontecer isso? Eu acho que sim, mas quando vai chegando mais perto do final, com certeza vai botar a equipe principal, porque no final, você quer conquistar um título, quer levantar uma taça e sabe que é muito importante. E quem não ganha é sempre muito pressionado, mesmo quando é um estadual que as pessoas tentam esvaziar, né? Exatamente. O Vasco, entre os cariocas, é o time que está na fila por uma conquista, ainda que estejamos falando de um campeonato estadual. Com certeza, se ela vier, vai ser muito celebrada, muito comemorada pelos torcedores, pelo time que está buscando também ter na sua prateleira taças, né? Ter o caneco para colocar ali. Muito bem. O que temos, então, de impressões do jogo de hoje com essa equipe do técnico Diniz, que estava mais reserva, mas com alguns jogadores que já chegam para reforçar a equipe para 2026 e que fizeram uma boa exibição, né? Estou falando aí do Rojas, tem também o Saldívia, uma novidade para a temporada. Daqui a pouco também tem o Brenner reforçando aí o ataque. E, claro, pensando muito nos homens de frente pela saída do Ryan, né, Mansur? Que é o grande desfalque do Vasco. Já está tudo certo, muito em breve deve ser anunciado no Bournemouth. Mas agora não dá mais para pensar muito nisso, tem que tentar se reorganizar, olhando aí para essas novidades e para esses homens de frente que vai ter à disposição. O Inestrosa também está chegando. Eu acho que quando você entra num jogo com um time tão modificado assim, é evidente que, ainda mais por ser início de temporada e mais ainda por estar com um time tão modificado, você não vai ter uma observação coletiva e um time tão ajustado como... Se nem o titular está totalmente pronto para as competições, é natural que uma equipe tão mexida assim. As observações são muito mais individuais. E aí, é óbvio que o Diniz deve ter ficado satisfeito de ver um Rojas mais solto, de ver confirmado o Andrés Gomes, que já era um titular do time no ano passado. Uma certeza, né? Mas confirmando, iniciando o ano, mantendo um nível e com um gol muito bonito. Golaço. O Puma, que é um jogador que ano passado tentou solucionar problemas, inclusive pelo lado esquerdo da defesa, ofensivamente segue sendo um jogador que influencia e que é capaz de decidir jogo, e acho que isso também é algo que o Diniz escolhe. Agora, isso do ponto de vista coletivo, que tem muito pouco assim a dizer, mas estava assistindo o jogo com o Bastos e a gente conversava, né? O Vasco ainda é um time que cede muito aos adversários. É evidente que hoje tem atenuante de ser um time que poucas vezes jogou junto como equipe nos últimos tempos, mas o Vasco ainda defensivamente eu acho que é um dos principais pontos de ajuste, inclusive para a equipe titular. Tu concorda com o Mansur? Acha que o Vasco realmente tem que se corrigir defensivamente? É um primeiro tempo muito apático, né, do Vasco, errou muito passe, por isso acabou gerando também muito contra-ataque para a equipe do Boa Vista, mas é uma equipe muito vulnerável atrás, tanto a equipe principal toma muita finalização. Campeonato Brasileiro, a qualidade das equipes, a qualidade técnica é melhor do que o Campeonato Estadual, então quando você gera muita finalização, você toma muita finalização, uma hora você vai acabar sendo vazado e a competição mais importante da temporada vai começar e o nível técnico é alto. Então você precisa ajustar isso, tanto a equipe principal quanto a equipe que foi a campo hoje, né? Logicamente, é a medida que a gente tem que ter para a gente analisar qualquer coisa, porque é o time reserva, é muito tempo sem jogar, é outra exigência, mas é importante você errar menos passe, sofrer menos, porque é uma equipe, todo respeito ao Boa Vista, é uma equipe tecnicamente abaixo daquilo que o Vasco tem para o ano. Muito bem, vamos colocar aqui na nossa conversa a dupla de comentaristas que viram de perto essa partida entre Boa Vista e Vasco e a vitória vascaína por 3-0. Já aqui conosco Eric Faria e Paulo Nunes. Sejam muito bem-vindos, amigos. Um Vasco que a gente viu que estava, em sua maior parte, com o time reserva, mas que tem boas notícias aí, com o jogador que está chegando, como a gente falou, o Rojas, e notícias que vêm da temporada passada, como o Andrés Gomes fez um golaço absurdo na partida, e o Puma Rodrigues, que é um jogador que entra ali quando o Diniz precisa de soluções nas laterais, mas marcando 2 gols, será que vem pedindo passagem para ser titular desse time? Boa noite, amigos. Kelly, Mansur, Bastos, boa noite para todo mundo.
Então, assim, foi um jogo muito protocolar, né? De time grande contra time pequeno, né? O time pequeno faz aquela fumaça, tenta uma, duas vezes, não faz o gol, aí o time grande vai lá no fim do primeiro tempo, machucou. Aí volta pro segundo tempo, a mesma coisa. O Boa Vista teve uma, duas chances, não fez o gol, aí o Vasco, resolveu o jogo 3-0. O Vasco praticamente todo reserva, e como o Mansur e o Bastos já adiantaram, assim, acho que a grande notícia da noite foi a boa atuação do Rojas. Um jogador criativo, um jogador objetivo, que joga numa faixa de campo importante, que é o jogador que distribui bolas para os atacantes concluírem. O passe que ele deu para o Puma no segundo gol é um belo passe, foi um bonito gol. Aliás, 2 dos 3 gols do Vasco foram muito bonitos, né? O segundo e terceiro gols foram bem bonitos. Então, assim, acho que para análise geral assim, desse jogo, eu ficaria com os 3 pontos, que para o Vasco foram importantes, depois da derrota no Clássico de quarta-feira. Praticamente encaminhou a classificação entre os 4, né, no grupo. E a boa atuação do Rojas, eu acho que já cria assim, já mais uma... não é dor de cabeça, nada disso, mas já dá ao Diniz mais uma boa perspectiva. O Brenner está chegando, o Rinestrosa está chegando, tem o Coutinho, tem o Nuno, tem o Andrés pelo lado esquerdo, enfim. Você já começa a ter um pouco mais de opções, você não fica restrito só a 3 titulares, né? Ainda mais num calendário agora, nesses 2, 3 primeiros meses, assim, muito pesados, né? Então, acho que a boa notícia foi isso, assim, essa boa atuação do Rojas, né, Paulo? Exato. Boa noite, Kelly, Mansur, Bastos. Só para avisar vocês que não tem pizza quando vocês voltarem, viu? Acabou já? Lá rápido, né? Muito bom. Eu vi o jogo do Vasco hoje e todo jogo tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo eu tô com o Eric. Eu acho que aparece um jogador que pode ser uma opção muito forte pro Diniz no meio campo. É um jogador que tem uma dinâmica boa, mas é inteligente. Não é só de dinâmica, ele tenta sempre o passe difícil, ele sempre domina visando e girando para cima do centroavante. Eu acho que se o GB tivesse mais atento hoje, o GB ia toda hora sair na cara do gol, porque ele procurava fazer essa parceria, o GB não se movimentou tanto, ficou muito preso dentro da marcação, se mostrou sempre do lado direito, do lado esquerdo, não é um jogador que fica preso, e é fino, a dinâmica dele, a velocidade que ele imprime no jogo, facilita para os atacantes do Vasco. E no lado negativo, eu tô com o Mansur. Eu acho que, independentemente, né? E eu falei isso pro Eric, o Boa Vista chegava na cara do goleiro, né? Do Fusato, que foi bem também. Verdade. Foi muito bem o goleiro do Vasco. Em algumas 3, 4 jogadas, ele fechou o ângulo, saiu rápido nos pés dos jogadores do Boa Vista. Só que o Boa Vista tinha oportunidade e não fazia. Mas aí eu tô com o Mansur. Eu acho que... principalmente os 2 volantes, né? Foi no jogo do Flamengo e foi no jogo agora contra o Boa Vista, a facilidade que tem os jogadores de sair nas costas dos zagueiros do Vasco e principalmente na frente do sistema ali da área. Então acho que o Vasco tem que sim se preocupar com esse ponto negativo de marcação no setor defensivo. E do lado ofensivo eu gostei muito também do Puma. Eu acho que o Puma... eu não sei se pedindo passagem, Kelly, mas... Até porque a concorrência é dura, né? O PH, né? Porque eu acho o PH um dos melhores jogadores que o Vasco tem naquele setor. Agora, é uma opção que o Vasco vai ter, né, para o PH, quando não puder jogar, é um jogador que o Diniz pode ter confiança nele. Agora, para a semana, Kelly, o pessoal que gosta de... Eu já pensei como repórter, né? A quantidade de jogadores colombianos que brilharam no fim de semana aqui. A gente vai falar do Fla-Flu, vocês vão falar do Fla-Flu, do Grenal, né? E não só o Vasco, exatamente. Exato. Então, e aí hoje o Rojas e o Andrés, lá em Bacaxá, contra o Boa Vista. O mercado colombiano está alimentando bem o futebol brasileiro, né? Assim, muitos gols colombianos e boas atuações colombianas. Exatamente. Semana, né? Em especial no Vasco, a gente acompanha aí o trabalho do Admar Lopes, né? Que conhece muito de futebol. O Rinestrosa está chegando agora, né? E trouxe, né? Bastante gente São da 4, Colômbia, né, já são 4 no Vasco. O Cuesta, até anotei aqui, o Gomes, o Rojas e o Rinestrosa que está chegando. E aí já gerou esse apelido de Vascolômbia, né? Já tá pegando por aí. Agora eu gostei da entrevista. Corajoso, né? Primeiro, eu gosto do jogador, né? A temporada que fez o Rinestrosa foi absurda, né? Um jogador de muita qualidade, vai pra cima, não tem medo, dribla. É um jogador que o Diniz gosta porque ele é de aproximação, de troca de passe. Agora, a entrevista dele foi uma entrevista para Sabe, ser Paulo, marcado. que muita gente nem lembra, o Rinestrosa teve uma passagem pela base do Palmeiras, por exemplo. Verdade. E eu estava conversando essa semana com o Felipe Melo, que participou de alguns treinamentos contra o Rinestrosa, né? Subia da base para jogar
treinar contra a galera de cima, e que ele já era abusadão, assim mesmo, assim, já na base, assim, olhava para um lado, tocava para o outro. Abusado, corajoso. Então isso já é uma característica dele já de tempos, assim, né? Pode ser importante. E é um jogador com uma força física, com uma potência absurda. Eu acho que o Vasco agora muda um pouquinho o jeito dele de jogar, assim, com esses dois jogadores do lado, né? Tanto o Rinistrosa de um lado e o Andrés Gomes do outro. Forem titulares, né? O Coutinho fazendo esse meia que consiga... Aí o Vasco com o Brenner, né? Então, muda um pouquinho do que foi o Vasco que chegou na final da Copa do Brasil do ano passado, tendo o Ryan como uma grande referência ali no centro do ataque, né? O Vasco ganha mais possibilidades pelo lado, mas é preciso equilibrar, como o Paulo falou, como o Mansur falou, equilibrar defensivamente, porque quando você toma muita finalização e você não acaba não tendo intensidade no meio de campo para você conseguir proteger a defesa, você acaba sofrendo muito, mas o Vasco na frente ganha possibilidade de jogar. A gente olhar para trás um pouquinho, voltar no tempo uns 2 anos, a gente olhava para o elenco do Vasco, era um elenco muito pobre em relação à concorrência. Muito curto, né? E assim, é um crescimento orgânico. Ano a ano, o Vasco está tentando melhorar o seu elenco. Assim, é o elenco que o torcedor sonha? Óbvio que não. O torcedor do Vasco quer um elenco de primeira prateleira no futebol brasileiro. Mas se você for olhar 1 ano e meio, 2 anos para trás, olha o elenco que hoje o Vasco já consegue ter, né? Não tinha nem um time, né? Se não é um elenco para você brigar pelo título brasileiro, que eu ainda acho que ainda faltam muitas peças, mas pelo menos houve já uma evolução ano a ano. É um crescimento orgânico desse elenco do Vasco, né? O Diniz, ele tem muito, mesmo com um calendário muito sufocado, né, com muitos jogos, o Diniz tem muito hábito de ter um 11 ali que ele repete sempre que possível. Aí eu, de fato, eu tenho essa curiosidade de saber se ele vai mesmo mudar a característica do time, né, tendo 2 jogadores agressivos pelos lados, abrindo mão de um segundo meia que ele normalmente tem pelo lado, que é o caso do Nuno. Né? Porque é uma mudança de característica que vai impactar não só na maneira de atacar, mas por vezes também na maneira de defender do time. Porque são jogadores... E além de tudo, também na forma que fica mais parecido com o Fluminense dele, com Arias e Keno pelos lados. Embora o Arias, ele não ser... O Rinistrosa é mais atacante até mais atacante. O Arias era mais meia, né? O Arias era meia ponta, também assim, articulador, né? mas também era bem agressivo. Bem agressivo. Mas no caso lado, do Vasco, tem uma questão que é muito a construção do time. Quando está o time titular... E a bola está com os zagueiros, você tem o Nuno e o próprio Coutinho vindo muito buscar essa bola como jogadores do primeiro passe, para melhorar esse primeiro passe. Com 2 pontas, ele vai naturalmente querer que esses jogadores aproveitem as ocasiões em que o time saia da pressão do adversário para eles terem espaço para correr, para atacar o espaço. Então ele vai ter algo também é possível que seja alterado no início da construção das jogadas do Vasco. Agora, o importante é o que a gente está falando do elenco, né? Para a temporada. Você vai ter jogos que você vai poder jogar com o Nuno, outros jogos com o Rinistrosa e Andrés. É isso que é o mais importante, eu acho, nessa construção de elenco. Se a gente for ver no ano passado, desculpa, Kelly, o Nuno jogou praticamente todos os jogos. Chegou no final do ano esgotado. E tinha dificuldade de chegar ao fim dos jogos fisicamente bem. O próprio Rojas pode ser uma alternativa para Coutinho e para Nuno. Então você vai ganhando esse nível de atuação, vai ganhando cartas ali para você conseguir mexer nesse baralho. É tudo que os técnicos querem, né? Ter muitas alternativas para poder fazer situações diferentes, ter como manejar esse time e já fazer ganhou mais um zagueiro para jogar junto com o Cuesta e com o Robert Renan, que é o Saldi. Exatamente. É isso que eu estou falando. Aos poucos você vai incorporando novas peças e encorpando um pouquinho o elenco, né? O Vasco entrou em campo em Bacaxá com aquele clima de jogo traiçoeiro, campo difícil, adversário fechado, e no começo foi exatamente isso. Poucas chances, jogo travado, torcida apreensiva. Mas aí veio a parada técnica, o papo de Fernando Diniz e parece que alguém apertou o botão do agora vai. Logo depois, o Vasco começou a se soltar mais. Tietê teve uma chance clara e parou no desperdício, mas o gol estava amadurecendo e ele veio no momento certo. Pumita apareceu bem e abriu o placar ainda no fim do primeiro tempo, dando tranquilidade para a equipe. O Boa Vista até tentou responder nos contra-ataques e nas bolas longas, mas Daniel Fusato estava ligado, seguro nas saídas e decisivo numa defesa importante no chute do Brunão. No segundo tempo, o Vasco voltou mais confiante, controlando melhor o jogo. Pumita apareceu de novo, bateu forte e marcou o segundo, confirmando grande atuação. E para fechar a conta, Andrés Gomes marcou o terceiro após mais uma bela jogada de Johan Rojas, que fez sua primeira partida como titular e deixou ótima impressão. Vitória convincente, vice-liderança do Grupo B e agora foco total na estreia do Brasileirão contra Mirassol.
Se você quer análises sinceras, opinião de torcedor e tudo sobre o Vasco, se inscreve agora no Vasco On, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui o Vasco é assunto todo dia.